Estamos de volta aqui, segunda-feira boa, a gente já tá aprendendo um montão de coisa aqui, né? A gente sempre traz pra você muita informação, pra você ficar aí com a sua cabecinha cheia de coisa, não deixar essa cabecinha vazia não. Vamos falar agora sobre aprender, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Acho que nós somos seres ensináveis e é tão bom a gente aprender uma coisa, não é? Quando você tá naquela roda de amigos e você ouve falar de um assunto e você, eu já sei, eu li um livro, falei com aquela pessoa. Compartilhar o conhecimento é maravilhoso e aprender mais ainda, porque isso ninguém tira da gente. Mas e como fazer as crianças gostarem de aprender? Isso é um desafio para os pais, para os professores, para os cuidadores. E hoje nós vamos falar aqui com a Patrícia dos Santos, que é psicóloga educacional. Falar sobre esse desafio, né, Paty? Sobre como fazer as crianças gostarem de aprender. Boa tarde a todos que estão em casa assistindo. É um grande desafio, mas é possível. É possível? É possível. Como? Eu tenho o hábito de dizer, e esse é o meu lema como profissional, de que todas as pessoas são capazes de aprender. Todas as pessoas. Porque muitas vezes a gente linka a aprendizagem somente com o aprendizado escolar. E a vida como um todo, ela é um desafio de aprendizagem o tempo todo. Então, uma hora eu aprendo, uma hora eu ensino. E aí no campo da psicopedagogia a gente chama isso de ensinante-aprendente. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo também. Acontece de forma simultânea. Entendi. E assim, o que é o aprender em si para a criança? Como que é que ela olha uma coisa? Ela consegue entender? Estou aprendendo a fazer tal coisa? Como que é para o mundo da criança o aprender? É uma eterna brincadeira. A criança, ela aprende brincando. Então, se você está ali compartilhando um jogo pedagógico com ela, um dominó, um xadrez, a própria massinha ali, quando ela é muito pequenininha, tudo isso vai ensinando ela a aprender. Na educação, a gente chama isso de aprender a aprender, ou seja, as pessoas elas precisam aprender a aprender, porque às vezes as pessoas não sabem aprender, elas acham que sabem tudo. E muitas vezes isso começa lá na criança e vai para o adulto também. Às vezes as pessoas acham que sabem tudo, que não precisa ter nenhum tipo de conhecimento. E aí quando a gente começa a ensinar isso para as crianças, olha, você precisa aprender esse conhecimento e não tem problema se você errar, não tem problema se você se frustrar com isso que você não consegue fazer agora, isso vai dar certo, você tem potencial, então ela vai aprendendo, você vai incentivando, mas num tom de brincadeira. Não colocando isso para ela, olha, você tem que aprender porque você vai ter uma profissão, você tem que aprender porque você vai para a faculdade, colocando essa pressão de futuro. Porque o futuro da criança começa agora. E aí é plantando essas brincadeiras que ela vai se inserindo e se incentivando, de fato, a aprender, porque ela gosta de brincar. Sim. Então é por meio da brincadeira, sem ser aquela coisa mecânica Então, que ela vai de gostar. responsabilidade, assim, né? Exato. Você sabe que no começo desse ano a gente tinha trocado a minha filha de escola, eu tenho uma filha de 6 anos. E aí a gente mudou ela de escola, e aí logo nos primeiros meses ela veio de uma outra escola que não era tão legal. Então ela estava com dificuldade para a leitura, para as letrinhas e tudo, nessa fase de alfabetização. E a gente começou a ficar muito preocupado, porque as outras crianças já sabiam e a gente começou a sentir e começamos a cobrar ela muito. E eu achei muito legal que a professora teve a sensibilidade de nos chamar e falar, olha, pare de cobrar ela tanto, porque isso vai dificultar com que ela aprenda ao invés dela aprender. E nós mudamos a estratégia, né? E fizemos mais ou menos isso que você falou. E deu super certo. A Luísa, agora nós estamos em setembro, a Luísa já está lendo, já está escrevendo, já está alfabetizada, né? E aí essa semana ela fez uma atividade e trouxe para eu ver. Aí eu abracei ela, rolei com ela no chão, falei, nossa, como você é capaz, como você é inteligente. Olha, quando você, tudo que você for fazer na sua vida vai dar certo, porque você é determinada. E elogiei ela dessa forma. Fiz certo? Com certeza. O incentivo, pode puxar a orelha. o incentivo, ele é sempre muito importante. Porque o que eu escuto muitas vezes das crianças no consultório? O meu amigo me zoou, eles não gostam de ficar comigo porque eu não consigo ler, porque eu não aprendo direito. Será que você atende pessoas mais inteligentes do que eu aqui dentro? Então, eles já chegam no consultório se sentindo frustrados, desanimados. Eles acham que eu vou, por exemplo, se eu estou com uma camisa branca, eles acham que eu vou dar injeção neles e que essa injeção vai fazer com que eles aprendam.
Então, tem algumas coisas assim que são muito complicadas no universo infantil. Para eles, tudo é muito intenso. Tá. Então, incentivando, colocando as brincadeiras, colocando de uma maneira mais leve, fica muito mais agradável e eles conseguem aprender. Então, fica muito melhor para a família, para a escola, para os profissionais que vão atender. Sempre incentivando e falando da capacidade, porque é verdade. Todas as pessoas são capazes, independente do diagnóstico que ela tenha. Se ela tem um diagnóstico de autismo, se ela tem um diagnóstico de TDAH, que é a hiperatividade, a falta de concentração, quando tem o acompanhamento certo, o diagnóstico certo, uma família muito presente, a escola muito presente, em sintonia, ajudando, essa criança com certeza vai aprender. E você vê como é, né, o exemplo, assim, a minha filha fazia natação e eu ouvi uma mãe falando, né, pra menininha, você é muito capaz. Eu falei, cara, eu nunca falei isso pra minha filha. E aí, a partir disso, eu comecei a reproduzir. E todas as vezes que eu falo pra ela, você é capaz, você é criativa, gente, muda a fisionomia dela. É impressionante, né? E assim, eu acredito que essa geração agora, dessas crianças, assim, de 6 anos pra frente, vai ser uma geração que vai ser tão maravilhosa para o mundo. A gente sabe que tem muitas questões, né? Até a própria tecnologia tá vindo para trazer algumas coisas que não são tão boas, outras boas. Mas eu acho que essa geração vai ser uma geração com pais bem estruturados, né? Por favor, para mudar isso. E você acha que a tecnologia, ela pode ajudar nessa questão do aprendizado? Pode, e muito. A tecnologia é utilizada com bom senso, com criatividade, com horários determinados para cada idade, ela pode ajudar e muito. O que eu falo para os pais e dou de orientação muitas vezes para a própria criança é que não pode ficar muito tempo nas telas, principalmente em coisas muito prontas. Então, por exemplo, tem livros completos dentro na internet. A pessoa pode ler o livro completo, mas o que ela vai fazer? Vai pegar o resumo. Com o resumo, uma resenha, você não leu de fato aquela obra. E a leitura, ela tem que ser para além das provas. Ela tem que ser conhecimento de mundo, conhecimento de palavras, conhecimento de contexto, para você se desenvolver aí sim futuramente, para você fazer uma boa redação em algum lugar que você for prestar um teste, ou mesmo na própria escola, para você saber conversar com as pessoas. Então, a aprendizagem, ela vai muito além de levar uma nota boa na escola. E é isso que muitas vezes eu tento conscientizar esses pais, porque eles chegam assim muito ansiosos, principalmente preocupados com o futuro desses filhos. Não com o momento presente, daquela dificuldade e daquela frustração atual, porque a criança está lá na escola e percebe que os amigos estão aprendendo melhor, estão mais à frente que ele se sente frustrado e aí ele vai se sentindo incapaz. Então, além de trabalhar essas questões de aprendizagem dessa criança, eu trabalho também as questões emocionais, porque eles chegam acreditando que eles não são capazes, que eles não vão conseguir, que eles são burros. Então, a tecnologia, ela está aí para ajudar nesse sentido. Eu trabalho bastante com jogos na internet, com joguinhos mesmo, propriamente dito, com eles. Tem jogos online, tem jogos que a gente dá para baixar na internet, com leituras, com interpretação textual, com jogos de concentração. Então, os pais conseguem trabalhar com isso também em casa e ajuda muito. O que precisa é de horários determinados, como, por exemplo, uma rotina para tudo no dia a dia. Qual que é um tempo, assim, que seria bom para a gente estipular para as crianças? Isso determina a idade, por idade? Como é que a gente faz? Deveria ser menos de 2 horas por dia, principalmente na primeira idade. Até os 2 anos, os especialistas indicam 0 de tecnologia. Então, mais imagens, mais passeios, mais figuras. Agora, depois dos 3, 4 anos, pode um pouquinho, um desenho, mas não muitos jogos, porque eles ficam realmente viciados naquilo. E aí não consegue ter autonomia para outras coisas. Então, os pais falam, ele não me obedece, ele não tem autonomia, eu vou dormir e eu acho que ele tem 12, 13 anos, tem que ficar por ele mesmo ali, desligar, não vai. Eu tenho o hábito de dizer que a autonomia a gente dá para quem merece ter essa autonomia. E é aos poucos que a gente vai dando autonomia para a criança e para o adolescente. É aos poucos que a gente vai determinando os horários e aí vai percebendo, poxa, eu não olhei o caderno hoje, mas será que ele consegue fazer sozinho essa lição? Será que eu preciso acompanhar ainda? Será que eu preciso olhar a agenda ainda? Tem crianças e adolescentes, tem crianças de 8, 9 anos que os pais não precisam olhar a agenda todo dia. Mas tem adolescentes de 15 que o pai precisa, porque senão vai para a escola sem fazer lição. Então, depende, os pais vão observando e vão sentindo essa autonomia ao longo do dia a dia. Entendi.
quais são as atividades, por exemplo, que são bem divertidas para a gente fazer em casa ali para ajudar nessa aprendizagem, principalmente nessa primeira infância? Na primeira infância, tudo relacionado à brincadeira. Então, se vai alfabetizar, tem o dominó para alfabetizar, tem jogos, tem cara a cara, que é um joguinho bem interessante também para levar para concentração. Tem músicas, tem muita coisa que prende a atenção, Cara a cara lúdico. É. É antigo e as crianças adoram. É impressionante. E eles já chegam falando, hoje a gente vai jogar cara a cara? Vamos. Então, assim, tudo leva à aprendizagem, porque a aprendizagem para a criança, ela é uma brincadeira. Ao longo do tempo, a gente vai colocando jogos mais desafiadores, desafios mesmo, de concentração, mais pontual. Mas enquanto está ali os 2 até os 7, 8 anos, é mais com a brincadeira. Amarelinha com letras, com números, às vezes um jogo na lousa. Então tem várias coisas, mas é realmente por base da brincadeira. Eles têm que gostar de fazer aquilo, gostar de estar aprendendo. E eles aprendem sem perceber que estão aprendendo. Esse é o desafio mais legal. Mas e para aqueles adolescentes aborrecentes que estão aí naquela fase super rebelde, que não quer estudar, não quer nada com nada? Como é que a gente consegue trazer para eles essa consciência de que eles precisam estudar, para ser alguém na vida, né? Como diria minha avó. Para começar, a família precisa ser modelo. Se a família não é modelo, alguém na escola precisa ser esse modelo. O adolescente, ele precisa muito se sentir enturmado, ele precisa muito se sentir querido, desafiado. Então, ele precisa ter alguém que acredite nessa aprendizagem dele, que acredite nesse futuro dele. Por exemplo, eu sou um resultado de professores que acreditaram em mim, de professores que incentivaram na leitura, eu tive uma família muito presente. Então, tudo isso é fundamental. Muito diálogo. Com o adolescente não funciona você falar, você tem que fazer, não adianta. Não adianta brigar, ameaçar, né? Tirar videogame, não adianta. Então, com eles é muito no diálogo mesmo, na conversa e sentindo ali o que ele quer, colocar esses desafios diários para ele, de mostrar mesmo como é a realidade diária. No consultório com os adolescentes, eu trabalho muito a questão da conversa, do diálogo, até porque eu atendo adolescentes que já vão para baladas, que já saem, que já namoram, anos, com 16, 17, 15. Então, é uma nova geração que está começando muito cedo essa questão amorosa, sexual. Então, é muito com a base do diálogo, da conversa e com os jogos. Eles gostam muito de jogos, então a gente sai das telas, porque aí eles já ficam fora do consultório muito tempo nas telas. Então, com eles eu trabalho jogos de encaixe, de blocos, de coisas de montar, para levá-los a esse desafio, a essa concentração e muito no diálogo, para eu saber do dia a dia deles, como que eles gostam de fazer, o que que eles gostam de fazer na turma. Às vezes eu conheço um jogo, um tipo de coisa diferente, uma linguagem diferente deles e trago eles para a reflexão. A reflexão é o ponto principal nessa fase do adolescente. É o diálogo mesmo, né? Não tem o que fazer, tem que sentar, colocar, conversar e aquilo, não enfrentar aquilo, né? Não brigar, porque não vai adiantar brigar. Exatamente. Né? Eu tiro por mim, me lembro na minha época de adolescência, quando brigava, e aí que eu ia mesmo, batia de frente. Agora, quando sentava, que queria assim, mostrar que queria me dar atenção, aí eu falava, essa pessoa quer me ouvir. Exatamente. Né? Então, acho que é isso que às vezes o adolescente precisa, só de alguém que precisa ouvir. Mas por que você não quer? O que está acontecendo? Posso te ajudar? Né? Eu acho que é importante. Exato, isso, as pessoas precisam ser acolhidas. Eu percebo isso não só na criança, no adolescente, o adulto precisa ser acolhido. Nós vivemos num mundo em que as pessoas elas estão correndo demais, estão preocupadas demais com contas, com um monte de desafios diários e elas se esquecem do acolhimento. Então, normalmente, quando eu vou conversar com as famílias, eu escuto tudo que elas têm para falar, não anoto nada, porque elas querem olho no olho, elas querem se sentir acolhidas. O adolescente, por mais rebelde que muitas vezes eles sejam, eles querem ser acolhidos, eles querem ser abraçados, eles querem ter alguém que fale a mesma linguagem que eles, que os desafie a fazer algo melhor. E é exatamente o que você falou. Eu também sou assim até hoje, inclusive. Se alguém fala que não é para eu fazer alguma coisa, aí eu quero fazer. A gente vai contra a maré. Então, mas é muito importante a gente entender o porquê que a gente está indo contra a maré. Porque você realmente acredita nisso que você está fazendo ou porque você quer ser rebelde apenas pela rebeldia de ser uma pessoa chata?
Então, levá-lo a esse desafio, a essa reflexão diária, isso é muito importante. Isso é importante desde a primeira infância, você conversar com a criança, sentar com ela, baixar no mesmo tom de voz, nunca gritar, nunca bater. Então, sentar no mesmo tom de voz e tentar entender esse mundo. Porque a criança, ela não está preparada para a frustração. Então, por isso que ela grita, por isso que ela quer fazer birra. E não é porque ela é uma criança chata, é porque é a forma que ela tem de se defender ali. No adolescente, isso também é muito gritante, porque eles não sabem se eles são adultos, se eles são crianças. Uma hora o pai não deixa fazer porque é muito pequeno, uma hora deixa fazer porque não deixa porque é grande. Muito, né? Então, é uma idade muito confusa. Então, e aí, os pais se sentem perdidos em relação a isso, porque eu vim de uma época que não podia isso, que meu pai fazia aquilo, e eu tenho o hábito de ouvir todos os dias no consultório. Eu apanhei, mas não morri. Meu pai fazia isso, não sei o que, eu não morri. E aí fico pensando, existem muitas estatísticas de pessoas de 50 anos acima que usam ansiolíticos, que não dormem, que têm problemas seríssimos de saúde, não morreu fisicamente, mas tem uma vida frustrada, tem uma vida cheia de problemas. Emocionalmente está morto e não consegue passar uma educação saudável para o próprio filho. Então, a agressão, ela nunca resolve nenhum tipo de problema, nem na criança, nem com ninguém, na verdade. Eu acho que o diálogo, ele traz você para perto, né? Então, Exato. você consegue trazer o seu filho para perto. A gente vê que tem tantos adolescentes. Teve até um número agora que foi até que eu fiquei feliz que eu vi que essa geração de adolescentes, eles estão consumindo menos bebida alcoólica. Porque eles estão entendendo que eles precisam ser saudáveis. Exato. Então, assim, a gente sabe que vai sempre existir muitos problemas, mas eu acho que o fato também da gente, deles verem conteúdos bons, né, trazerem também palavras boas, ouvirem isso, e a começar dos pais, a começar das pessoas que estão perto, dá aquela olhadinha com quem teu filho está andando, quem que ele tá trazendo para dentro de casa. Ainda se trazer para dentro de casa é melhor ainda. Exato. Muitas vezes você nem tá vendo onde seu filho vai estar. Então, acompanhar mesmo, né? Dá trabalho, gente, dá trabalho ser pai e mãe. Dá trabalho ser vô, dá trabalho ser vó, dá trabalho ser professora, mas é uma formação que você vai ter ali um adulto que pode muitas vezes ser uma pessoa que vai ganhar o prêmio Nobel, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O educar dá trabalho. Tudo que você for fazer que tem que ser o diferencial dá trabalho. Então, o que é mais fácil? Hoje, o mais fácil seria, tá ali, deixa fazer, não quero problema, deixa gritar, vai sim fazer lição. Mas lá na frente vai vir um problema maior. Se você não resolve um problema pequeno agora, lá na frente vai ser um problema muito maior. E tem aquela questão que eu vejo também muitas vezes, a proibição. Você não vai fazer, ou vai fazer, e aí proíbe demais, e aí fica muito complicado, porque chega uma idade que a criança quer saber o porquê de tudo. Então, os pais precisam ter esse diálogo. Eu vejo muito a escola fazendo essa questão do diálogo, que muitas vezes falta nas famílias, mas é interessante começar da família. O papel dos pais, da família em si, ele é muito importante na vida, na formação da pessoa, na formação do indivíduo. É importante. Até é engraçado, né, que esses dias eu estava conversando com uma pessoa da minha família, e aí ela falou para mim que o filho vai ao psicólogo e tudo, e que aí esses dias ele chegou e falou assim: mãe, minha psicóloga me conhece mais do que você, né? E aí ela falou que ficou em choque quando isso aconteceu. E aí ela parou para pensar, falou: meu Deus, se o meu filho tá falando que eu, como mãe, conheço ele menos do que a psicóloga, o que tá errado comigo, né? Então a gente, não adianta também só levar no psicólogo. Não é? O psicólogo é fundamental para muita coisa. Desenvolvimento, para muita coisa. Mas eu acho que tem que, imagina, choque que foi para essa mãe, né? E aí, nesse caso, por exemplo, você como psicóloga, como é que você chega para essa mãe para ajudá-la? Primeiro que ela precisa aprender a conhecer o filho. E isso é um desafio diário. Se ela não conseguiu aprender a conhecer esse filho lá na infância, ela vai ter que aprender a conhecer esse filho já adolescente e se aproximar, cativar a confiança. E é um desafio. Você cativar a confiança de uma pessoa é um desafio diário. Porque ela precisa aprender a confiar em você, seja para erros que ele está ali cometendo, seja para acertos, seja para perguntas. O adolescente, ele precisa confiar. Ao mesmo tempo, eu não acredito que os pais sejam só amigos dos filhos, porque é diferente essa relação de amizade com a relação
de pai e mãe que tem a função de educar, de dizer certas coisas que às vezes eles não vão gostar de ouvir. E nem sempre os amigos, principalmente os da mesma idade, têm o mesmo potencial ou a mesma capacidade de dizer algumas coisas que os filhos precisam ouvir. Então tem que saber separar. Uma hora você deixa o seu filho falar e você acolhe, abraça, outra hora você chama atenção, leva a pensá-lo, mas sempre deixar muito claro para ele que independente da escolha, que independente do que ele esteja passando, ele tem uma família. Isso é muito importante, ele tem que saber que ele tem uma família que vai acolher, que vai ajudar, que não importa os problemas que eles estejam passando lá fora, a família vai acolher e vai ensiná-lo nesse caminho. Né? É ensinar realmente no caminho. E isso é um desafio diário, é mais do que você proibir, é mais do que você colocar um filho ali e deixar com que a escola faça só a parte dela ou os profissionais, porque aí você só está terceirizando o serviço que é seu, e a criança, o adolescente, ele vai sentir isso também, não adianta só terceirizar, tem que fazer a sua parte. A gente precisa sentar, fazer a lição junto, a gente precisa tirar o tempo, nem que se for 10 minutinhos, assim, sem o celular, sentar, olhar, fazer um desenho que for, um tempinho que for, né? Que eu acho que isso é o que vai marcar para sempre a criança, o adolescente, enfim, o adolescente, você pegar um dia, mesmo ele emburrado, leva ele para comer um pão de queijo ali na padaria, senta de frente, pergunta como é que foi seu dia, como é que você tá, Exato. o que você pensa para o futuro, não sei, baixa o papo ali. Exato. Né? Tempo é qualidade. Que você tenha 5 minutos, 10 minutos por dia, não importa. Mas ter essa Final qualidade. de semana, mas precisa ter a qualidade. Eu preciso saber que independente disso, porque é presença, e a presença nem sempre é a presença física da pessoa sentar ali do seu lado. Às vezes os pais não têm tempo no dia a dia de ficar ali com os filhos, mas de estar em contato com eles por telefone, por WhatsApp. Hoje em dia é tão comum esse contato pela internet também. Nada substitui o olho no olho, nada substitui uma conversa, mas a presença, ela é estar ali de verdade com as pessoas. Eu tenho o hábito de falar, inclusive, de uma tia minha que mora no Nordeste, que ela é minha melhor amiga e mora muito longe, mas assim, é mais presente do que muita gente que está comigo o tempo todo. Então, a presença é ser ali o tempo todo, é estar com a pessoa, é se preocupar de verdade ali com ela, de perguntar se ela está bem, de perguntar se levou um guarda-chuva. Então, tudo isso é muito importante. E a criança sente tudo isso. Ah, mãe, hoje você não falou para eu levar guarda-chuva. Hoje você não falou se você pegou tudo. Hoje aconteceu até uma coisa engraçada hoje, que tá super calor aqui em São Paulo hoje. E eu falei, filha, leva a blusa. Meu marido, não precisa. Eu falei, não, precisa porque eu sou mãe. E a mãe fala, leva a blusa quando sai de casa. Então põe na mochila. Exatamente isso. E a criança aprende. A minha mãe, ela faz isso com o meu pai e com a minha irmã. Então, pegou tudo? Na hora que você saiu de casa, pegou tudo? O dia que ela não fala, ele esquece alguma coisa. E a menina também, a mesma coisa. Levou tudo para a escola. Não, o dia que esquece de falar... esquece de pegar. Muito legal esse bate-papo, Patrícia. Quero te agradecer. Quero que você passe os seus contatos para gente que está pro pessoal que está nos assistindo, que precisar aí, né, dessa questão até de ajuda até psicológica. Como é que a gente pode ajudar? Onde te encontra, por favor, Patrícia? Tá bom. Eu trabalho no Espaço da Vila, fica na Vila Iara, em Osasco. Eu trabalho com crianças a partir dos 2 anos até os 25, 30 anos. Quem quiser me procurar, o telefone, o DDD é 11 96254 4144. E é só entrar em contato e a gente conversa um pouquinho. O primeiro contato é sempre com a família e depois com a criança, o adolescente. Perfeito. Obrigada, Patrícia. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, viu? Obrigada. Porque realmente é bom aprender.